nome é Celso Granato e eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo na disciplina de infectologia. Hoje a gente vai conversar então sobre os coronavírus. Existe então uma série de hipóteses que procuram explicar como que esse vírus novo foi parar no ser humano. Uma das hipóteses é que algum coronavírus de algum outro animal, que pode ter sido pangolim, pode ter sido morcego, pode até ter sido algumas serpentes, eles acabaram sofrendo mutações no seu material genético e adquiriram a capacidade de infectar o ser humano. Começou a aparecer uma doença nova e as autoridades de saúde da China perceberam que era um vírus novo. Perceberam que ele era um coronavírus, então tinha que dar um nome para ele. Como ele era parecido com o primo dele, que é o vírus da SARS, ele foi chamado de SARS-coronavírus do tipo 2, SARS-CoV-2. Então esse é o nome do vírus. E a doença que ele causa foi chamado de doença associada ao coronavírus de 2019, chamado de Covid-19. COVID de coronavírus, D de doença, tracinho 19, porque ele foi descoberto nos últimos dias de 2019. Os vírus, assim como a gente, eles são divididos em famílias. Uma parte dessa família já era conhecida há muitos anos. Eles causavam resfriado, e alguns deles causavam diarreia. Mais recentemente, no ano de 2003, foi conhecido um outro coronavírus chamado de SARS. E depois disso, em 2012, um outro coronavírus chamado de MERS. Esses vírus, eles causam uma doença muito semelhante à gripe. E eles são bastante agressivos. Não é a mesma doença, mas clinicamente parece muito como influenza. Totalmente diferente de, por exemplo, sarampo, febre amarela, ebola, outras doenças, inclusive, são muito mais graves. Ele gosta muito do trato respiratório, gosta de causar febre, tosse. Esse vírus é considerado um vírus muito grande. Se a gente pegar o material genético desse vírus, é 3 vezes maior do que outros vírus. Por exemplo, o vírus do resfriado. Então é um vírus muito grande. Esse material genético dele é formado por RNA. Um vírus pode ser do tipo DNA ou RNA. Dentro desse RNA, ele tem a capacidade de produzir uma série de proteínas que ajudam na multiplicação desse vírus. Como são várias enzimas diferentes, elas podem ser alvos para remédios para a gente inibir a multiplicação do vírus. Existe um termo que a gente usa que é chamado de período de incubação, que vai entre a pessoa ganhar um determinado vírus e a doença se manifestar do ponto de vista clínico. Parece que existe uma variação bastante grande nesse caso. Depende, por exemplo, da quantidade de vírus que a gente recebe a partir de um outro doente. Normalmente esse período é ao redor de 4 a 6 dias, mas atualmente a gente sabe que tem pessoas que podem demorar um pouquinho mais, talvez até 14 dias. Mas é por isso que quando a gente vai deixar uma pessoa em quarentena, a gente deixa essa pessoa isolada durante 14 dias, porque esse é o período que a gente conhece agora e que as pessoas vão manifestar a doença.